Revista Tempera número 16. A capa da Revista Tempera, nesta edição, vem apresentando um design vibrante geométrico em tons coloridos nos quais predomina a cor roxo e lilás, seguida de azul e vermelho. O plano de fundo é preenchido com um padrão geométrico de formas que se repetem em zigue-zague, criando a ilusão de setas apontando ora para cima, ora para baixo, fazendo referência ao tema das ogivas e bandeirinhas que Alfredo Volpi adotou em homenagem às festas juninas. As formas criam uma textura visual rítmica e uniforme, que cobre quase toda a capa, exceto por uma barra vertical na lateral esquerda. À esquerda, nesta barra vertical, o título principal, Revista Tempera, é exibido em letras maiúsculas, com a palavra revista escrito na horizontal, mas posicionado na vertical, seguido do número 16, vertical, ao final da palavra, de forma que fica à esquerda da palavra tempera, que aparece maior e escrito na vertical. No canto superior direito, na horizontal, informações adicionais estão listadas. Volume 5, número 16, 2023. ISSN 26750295. A Revista Tempera é uma obra de arte visual, uma pintura ou objeto pictórico. Sua visualidade é organizada por um design gráfico que segue uma lógica cromática, pautada nas cores de uma obra pictórica de Alfredo Volpi, pintor ítalo-brasileiro ímpar, que foi um mestre da técnica de pintura com têmpera ovo. A logomarca do Grupo Tempera, cujo desenho é criado a partir da série de obras de Alfredo Volpi, Ogivas e Bandeirinhas, e que compõe o desenho da capa da revista, muda de cores a cada número da revista, sendo cada capa composta por cores escolhidas retiradas de uma obra específica deste artista. Esta obra sempre é apresentada no índice, em uma reprodução em miniatura com ficha técnica. Cada ensaio-seção da revista é composto por uma harmonia de cores escolhida a partir da logomarca. As cores são quase que infinitamente variáveis, pois trabalhamos nos ensaios com um raciocínio de pintura, sobrepondo cores umas sobre as outras e trabalhando com camadas cromáticas em transparência. Cada ensaio-seção forma um bloco de cor do objeto revista, e estes blocos cromáticos dialogam entre si, em relação de analogia, complementariedade e ou degradez, formando uma harmonia que remete às formas geométricas da capa. Cada autor-ensaio é trazido em duplas de páginas abertas, de modo que um autor não interfira diretamente na unidade do trabalho do outro. As páginas têm suas cores como se fossem lâminas transparentes de cor sobrepostas, formando retângulos e quadrados ou faixas mais estreitas de cores, inclusive nas margens e nas caixas de numeração de página e nos blocos de texto. O texto é sempre considerado e tratado como um desenho na Revista Tempera. As fontes são da família Segoy-Ui. Nos campos de nomes, sobrenomes e títulos, sempre estão variando entre letras maiúsculas e minúsculas, nos espaçamentos das letras, nas espessuras variadas de black, bold, semi-bold, regular, semi-light, light, ultralight e ou itálico. Nos blocos de texto iniciais de cada ensaio, por vezes iniciamos com fonte capitular e no restante do texto seguimos a praxe da escrita com letra e pontuação. Os blocos de corpo de texto principal são com fonte semi-bold ou bold, para melhor visualização em dispositivos com telas pequenas, que costumam ser mais acessíveis. As fontes das legendas de imagem são em itálico e as menores. Os textos de mini-currículos dos artistas e autores são pequenos, porém nunca em itálico. Os nomes de autores e os títulos são as fontes maiores e podem aparecer horizontalmente ou verticalmente. Ao final, todos os autores são identificados junto com seu contato online. No verso da capa, há uma imagem de Aline Nakamura, @Aline Nakamura. Observação: Aline se escreve com 2 L's e Nakamura com K. Editorial. Editora-chefe:
Flora Assunção, Univasf e UFPE. Conselho: Johanna Juncker, Claremont School of Theology, Estados Unidos da América. Simone Rocha Abreu, UFMS. Elizabeth de Carvalho, Regina Fuentes. Identidade visual: Flora Assunção. Design gráfico: Regina Fuentes e Flora Assunção. Consultoria: San Romanelli Assunção e ESP UERJ. Revisão de ortografia e digitação: Elizabeth de Carvalho. Pareceristas: Aline Nakamura, Thaís Cabral, Unespar, Cleiri Cardoso, Marina Soares, Andréa Sobreira. Editores: Grupo Têmpera, periodicidade semestral, editora particular. Universidade Federal Vale do São Francisco. Grupo de Pesquisa Têmpera, Avenida José de Sá Maniçoba, sem número, Centro de Petrolina, Pernambuco. ISSN da Revista Têmpera Online, 26 74 59 09. ISSN da Revista Têmpera Impressa, 26 75 02 95. Recife, Petrolina, Juazeiro, Pernambuco, Bahia. Outubro de 2022. Revista Têmpera é uma publicação do Grupo Têmpera. As opiniões expressas nos ensaios assinados são de inteira responsabilidade de seus autores. Todo material incluído nessa revista tem a autorização expressa dos autores ou de seus representantes legais, conferido no ato da submissão à nossa convocatória pública ou no aceite de nosso convite direto. Todos os direitos de publicação são propriedade dos autores e da Revista Têmpera. Nenhuma parte desta revista pode ser reproduzida ou publicada sem autorização expressa dos autores e ou da Revista Têmpera. O Grupo Têmpera não se responsabiliza por atos ilegais, ilícitos de terceiros quanto à propriedade intelectual aqui publicada, assim como repudia qualquer ato neste sentido. Distribuição online dos editores. A Revista Têmpera é uma utopia humanista de inclusão social pela cultura e pela arte, as quais entendemos enquanto formação humana e experiência que transcende para além da condição de animalidade e de funcionário-máquina. Para tanto, a revista busca abordar artes visuais e cultura de modo acessível, sem fins lucrativos e em prol da educação e da divulgação deste campo do conhecimento. A Têmpera é uma galeria de artes visuais contemporânea, online e de livre acesso, visando colaborar para a formação de artistas em locais onde a institucionalização das artes visuais é muito incipiente. Assim, a Têmpera defende a imagem nas artes visuais, bem como a fotografia enquanto arte, como uma nova tecnologia para desenhar a partir da crença de que a fotografia é uma herdeira natural da pintura, em um tempo em que a pintura não morre. Trazendo o nome Têmpera para uma publicação com ênfase em artes visuais, buscamos evidenciar nosso apreço pela visualidade enquanto conhecimento especializado. A Têmpera entende a fotografia como uma oportunidade acessível devido ao desenvolvimento tecnológico para a humanidade exercitar a percepção e a sensibilidade artística e se dessistematizar, e assim se posiciona a partir de uma noção da necessidade de curadoria cultural e social em tempos de mídias de massa, redes sociais e pós-verdade. Chegamos em 2023, mantendo as 4 seções fixas da revista Têmpera: Pérolas nas Redes, Não Me Leve a Mal, Mas, 8 e Últimas Páginas. Nossa homenagem a Raquel de Queiroz. E seguimos com o nosso propósito de diálogo entre iniciantes e artistas com mais experiência de formação e carreira, trazendo o desenho de diversos artistas através de diferentes materialidades. As questões da visualidade nas artes estão interligadas e dialogando entre si através dos ensaios e das revistas. Desde a primeira Têmpera, o propósito permanente da Revista Têmpera é evidenciar o caráter intelectual do pensamento visual, sem descuidar do valor estético da visualidade. Sumário, página 4 e 5. Sumário vem em página de fundo azul claro pastel,
com duas faixas horizontais em tons de roxo escuro no topo da dupla de páginas e na parte inferior, atravessando de ponta a ponta, vemos o título Revista Têmpera em degradê, de tons roxo escuro e azul escuro até o azul médio, como se fosse uma faixa de cor na borda inferior. O sumário está dividido em 3 colunas blocos de texto, e ocupando o espaço de uma coluna está uma obra do artista Alfredo Volpi, Bandeirinhas em Ogivas, década de 1970. Têmpera sobre tela, 137 por 67 centímetros aproximadamente, coleção particular. Os números de páginas estão em vermelho e os nomes dos artistas e autores e dos títulos de páginas estão em azul escuro, ou seria roxo escuro. A graça deste jogo cromático está justamente nesta ambiguidade e confusão cromática criada pelos contrastes simultâneos. Esta é a aula de pintura da revista Têmpera. No lado direito da página do sumário, na faixa vertical da cor azul escura, estão presentes os logotipos institucionais de incentivo: Funcultura, 50 anos Fundarte, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco. Página 6. Efraim Almeida. Encarnado. Registros da exposição Encarnado, de Efraim Almeida, com curadoria de Bitu Cassundé, que inaugurou os espaços de exposição do Centro Cultural do Cariri, com o texto O Fazer, o Pensar e a Mão, de Roseli Nakagawa, e entrevista com o artista. Esta pauta ocupa 7 duplas de páginas abertas em um bloco cromático em tonalidades de azul claro, branco, roxo e vermelho magenta. As fontes são em tonalidades de vermelho, marrom escuro. Página 20. Luiz e Guzmão. Linha motriz, recortes, ocupando 7 duplas de páginas de fundos vermelho, magenta, branco off-white, bege e azul escuro. Temos 24 imagens de obras da artista em bordados, esculturas têxtil e bordado 3D. Página 34. Patrícia Gimeno. Combinações, livro do artista. É o registro do livro de artista que ocupa 4 duplas de páginas abertas, com fundo em tonalidades de vermelho, magenta, rosa, lilás, branco off-white, bege bem claro. Página 42. Mitum Das, Metamorfose. A pauta apresenta uma série de 11 pinturas em acrílico nanquim e carvão sobre tela de dimensões variáveis, em 5 duplas de páginas em tons de roxo claro, lilás e rosa. Página 52. Santanu Chakraborty, Morte e Libertação em Calcutá. A pauta ocupa 13 duplas de páginas com 41 fotografias em preto e branco, em páginas com fundo em tonalidades de roxo escuro. Página 78. Sujit Das, texto. Marcelo Eschelini, fotografia. Olhando de uma distância estética. Fotografando Babasaheb Ambedkar em Vellore, sul da Índia. Pauta composta de 6 duplas de páginas com fundo azul médio e roxo escuro, com 10 fotografias coloridas e texto em fonte branca. Página 90. Johanna Juncker, Still There. Esta pauta ocupa 2 duplas de páginas com fundo azul escuro e roxo escuro, com 5 fotografias coloridas de pôr do sol, com um rio em primeiro plano e prédios altos ao fundo. Página 94. Elizabeth de Carvalho. It's the end of the world as we know it and I feel fine. Esta pauta ocupa 3 duplas de páginas com fundo lilás. No texto de identificação da artista e de seu currículo, temos fontes em roxo escuro e cinza médio, com 9 fotografias preto e branco de carros abandonados em meio à vegetação espontânea e folhas secas. Página 100. Flora Romanelli Assunção. A Ordem do Mundo,
e o nome das coisas. Texto que ocupa 2 duplas de páginas em fundo em tonalidades de azul médio e de lilás com letras brancas. Página 104. Flora Assunção. Pequenas Naturezas, 2014-2023. Pauta com 3 duplas de páginas com fundo azul escuro e roxo escuro, com registro fotográfico de autoria de Flávio Lamenha, de 12 obras tridimensionais de pequena escala, formadas por dobraduras de papel metálico, colorido e vidro. Página 110. Alexandre Torres, O Jardim Azul. Pauta composta por 5 duplas de páginas com fundo azul médio, contendo 19 fotografias feitas com a técnica de cianotipia. O ensaio é aberto e encerrado com uma tarja vertical branca. Página 120. Diego de Paula. Pauta composta por 3 duplas de páginas com fundo azul claro, cinza claro e lilás, contendo 8 fotografias em preto e branco com cenas do cotidiano de uma cidade grande. Página 126. Guilherme Borsato. Inventário. Pauta composta por 4 duplas de páginas com fundo em tonalidades de rosa, vermelho magenta, branco e cinza claro, contendo 12 fotografias coloridas que registram obras feitas com aviamentos, algodão, plantas secas e objetos, telefone, caixinha de música, cadeira, rádio antigo, roupas de bebê, bonecos de plástico. Página 134. Na Lu Rosa. Fragmentos. Pauta composta por uma dupla de páginas com fundo em tonalidade de rosa e lilás, contendo 5 fotografias coloridas, com breve depoimento em texto, com fontes em roxo quase preto. Página 136, seção 8. A seção 8 é composta por 8 imagens fotográficas avulsas, de 8 autores diferentes, ocupando 4 duplas de páginas. O número 8 do título da seção aparece grande, em fonte bold itálico, na página de abertura da seção e em tonalidade discretamente diferente do fundo, sugerindo transparência. A harmonia deste bloco cromático é em tonalidade de roxo. Os autores desta seção são Ricardo de Castro, Kelmara Castro, Sara Ariane, Ana Patrícia Borges, Jean-Baptiste Scharfhausen, Sabrina Lizauskas, Patrine Aragão e Jeová Rocha. Página 144. Articulações poéticas. Dossiê de Grupo de Pesquisa Articulações Poéticas. @Articulações Poéticas. Pauta com 16 duplas de página, com fundo variando entre tonalidade de azul médio e azul claro e lilás, com fonte em azul escuro. O dossiê apresenta os artistas com uma foto de sua obra e sua mini-bio. São eles: Silvana Macedo, Sandra Correia Favero, Ana Lia, Bárbara Pou, Dalva França de Assis, Daniela Vicentini, Dariane Martiol, Diógenes Pandini, Helenise Desgueniski, Elisa V. Queiroz, Eva Lacerda, Francela Carreira, Gabriel Bonfim, Gabriela Buffon, Georgia Mendes, Gustavo Rodrigues, Kathleen Costa, Laura Roman da Luz, Letícia Honório, Loba Barreto, Lorena Gallery, Luanda de Oliveira, Luísa Reginato, Mariana Medeiros, Matheus Solar, Monique Búrigo, Odete Caldeirão, Rosana Bortolin, Shaida Causabon, Gustavo Reginato. Páginas 176 e 177. Pérolas nas redes. O título da seção é escrito na vertical, sangrando na página, abrindo a seção, que é composta por prints de internet retirados de redes sociais. Reúne uma seleção de obras de arte de artistas famosos diversos, as quais dialogam conceitualmente entre si. Esta dupla de páginas tem harmonia de cor em tonalidades
de azul médio, roxo escuro e azul escuro. Páginas 178 e 179. Não me leve a mal, mas é uma seção de prints de memes e tirinhas com críticas políticas bem-humoradas e afiadas. O título da seção é escrito na vertical, sangrando na página, abrindo a seção. Esta dupla de páginas tem harmonia de cor em tonalidades de roxos escuros, lilás e magenta. Página 180. Ita Stockinger. Destruição. Esta pauta, em uma dupla de páginas abertas, em tonalidades de lilazes e cinzas, apresenta 3 imagens de pintura acrílica sobre tela em tamanho variado. Na legenda das imagens, as fontes estão em azul escuro. 182. Isaac Luz, o Eremita. Pauta com uma dupla de páginas abertas em tonalidades de azul escuro, roxo escuro e azul claro, com 6 imagens de desenho e pintura digital. Página 184. Seção Últimas Páginas. O título da seção é escrito na horizontal, no topo da página, alinhado à esquerda, sangrando na borda superior da página, abrindo a seção com HQ de Caliane Lira, intitulada Fique em Casa e realizada em aquarela digital. Contracapa com logomarca do Grupo Tempera. Fundo em roxo médio, com a logomarca do Grupo Tempera ao centro, em tamanho grande, nas harmonias de cores desta edição. No canto inferior direito, as redes sociais do Grupo Tempera. Instagram, @Grupo Tempera. YouTube, www.youtube.com/@Grupo Tempera. Facebook, www.facebook.com/Grupo Tempera. Site, www.grupotempera.arte.